Imagine levantar um prédio de quase 50 andares com ferramentas simples. Isso parece impossível, não é? Vamos entender como as pirâmides do Egito foram construídas. Essas estruturas incríveis foram erguidas há mais de 4.500 anos. Por trás delas, existem técnicas fascinantes que ainda intrigam arqueólogos. As pirâmides de Gizé, por exemplo, foram feitas com blocos de pedra pesados, transportados por longas distâncias. Como isso era possível? Para além da força física, havia uma organização social incrível que mobilizava milhares de trabalhadores. A cooperação era essencial. As investigações históricas revelam que algumas técnicas de alavanca e rampas foram usadas. Isso nos faz refletir sobre a inteligência da época. Estudar essas construções nos ajuda a entender como sociedades antigas eram complexas, superando obstáculos que parecem impossíveis hoje. Após entender a complexidade das pirâmides, é difícil ignorar a pergunta: como todo esse projeto foi viável? Vamos explorar isso em detalhes. As pirâmides, especialmente a de Quéops, foram construídas com uma precisão incrível. Mas quais ferramentas e técnicas foram utilizadas? Uma das principais inovações foi o uso de rampas. Elas permitiram que grandes blocos fossem erguidos com eficiência. Como funcionavam? Existem várias teorias sobre as rampas retas, zigue-zagueantes ou até circulares. Cada uma apresenta desafios e soluções únicas. Os trabalhadores que erguem as pirâmides não eram escravos, mas camponeses recrutados durante as cheias do Nilo. Isso surpreende muitos. Esses trabalhadores eram organizados em equipes, cada uma com funções específicas. Era um verdadeiro exemplo de trabalho em equipe. Além da força humana, as técnicas de construção e o planejamento urbanístico mostraram a sofisticação do Egito antigo. As pirâmides não eram apenas tumbas, mas símbolos de poder e religião. Elas refletiam o estágio elevado da crença na vida após a morte. Através de escavações arqueológicas, muitos insumos utilizados na construção foram identificados. Os materiais eram locais ou regionais. O calcário usado nas pirâmides era extraído de pedreiras próximas. Isso facilitava o transporte e reduzia custos. Muitos mistérios permanecem sobre como os antigos egípcios trabalharam em perfeita harmonia, mas sua habilidade nos inspira até hoje. Explorar a construção das pirâmides nos ensina sobre a capacidade humana de se organizar e inovar. É um legado que nunca se apaga. Retomando nossa exploração, é fascinante notar como as pirâmides foram projetadas para alinhar-se com as estrelas. Isso demonstra um conhecimento profundo de astronomia. Os egípcios usavam o sol como guia. Durante o dia, observavam as sombras projetadas e determinavam os pontos cardeais para garantir a precisão no alinhamento. Os trabalhadores eram organizados em brigadas e cada um tinha uma função específica. Essa divisão de tarefas era essencial para o sucesso da construção. A maioria dos trabalhadores eram agricultores que, durante a cheia do Nilo, se uniam para erguer as pirâmides. Era uma verdadeira mobilização nacional. Historicamente, acredita-se que o trabalho era pago com comida e abrigo. Isso motivava os trabalhadores a se dedicarem ao projeto monumental. As pedras eram transportadas de grandes distâncias. Novas técnicas de movimentação, como o uso de troncos, facilitaram essa tarefa árdua. Alguns estudos sugerem que rampas foram utilizadas para subir as pedras nas pirâmides. Essa teoria é debatida entre arqueólogos e historiadores. Além disso, o uso de água para lubrificar a areia, que tornava o transporte mais fácil, é uma hipótese interessante que muitos ainda estudam. E não podemos esquecer do papel das ferramentas. Os egípcios fabricavam ferramentas de cobre e pedra para cortar e modelar as pedras com precisão. As inscrições e hieróglifos encontrados nas pirâmides oferecem pistas sobre o cotidiano e as crenças dos construtores, revelando sua cultura rica. A presença de cenas de trabalho e performances religiosas nas pirâmides
sugere que a construção era vista como um ato de devoção aos deuses. O fato de que essas pirâmides ainda estejam de pé nos mostra a habilidade técnica dos antigos egípcios. Isso é um testemunho do seu engenho. Ainda há mistérios sobre o que aconteceu durante a construção. As fontes são limitadas e muitas questões permanecem sem resposta. Alguns estudiosos avançam a teoria de que a construção das pirâmides foi, na verdade, um esforço coletivo para unir a população sob um propósito comum. Essa união teria contribuído para fortalecer a identidade cultural, criando um sentimento de pertencimento entre os trabalhadores e a sociedade. No entanto, também se sabe que havia desafios. A alimentação e o bem-estar dos trabalhadores eram questões constantes a serem resolvidas pelos líderes. Historiadores apontam que, durante os meses de seca, os trabalhadores voltavam para suas terras. Era um ciclo que favorecia a singularidade do Egito. Esse sistema de trabalho sazonal permitia que os agricultores mantivessem suas colheitas enquanto contribuíam para as grandes obras do faraó. A pirâmide de Quéops é a maior de todas, mas cada uma delas tem sua própria história e simbolismo, refletindo o poder do faraó. Além das pirâmides, muitos templos e monumentos também foram construídos, revelando a grandiosidade da arquitetura egípcia antiga. Esta arquitetura não apenas servia para o culto aos mortos, mas também refletia a crença no além-vida, central na cultura do Egito Antigo. A religião desempenhou um papel fundamental na motivação dos trabalhadores. Eles acreditavam que contribuíam para algo maior que eles mesmos. Por fim, a construção das pirâmides é uma janela para entendermos a complexidade da sociedade egípcia, seu valor ao trabalho e à espiritualidade. Isso nos leva a refletir sobre nosso próprio legado e como as grandes obras do passado influenciam nossa identidade cultural hoje. Continuando nossa busca, a equipe de arqueólogos encontra mais evidências do uso de rampas na construção das pirâmides. Essas rampas, feitas de terra e pedra, possibilitaram o transporte e a elevação de grandes blocos de granito. Mas o que chama a atenção é a técnica de medição utilizada, incrivelmente precisa para a época. Os arqueólogos debatem se esses métodos vieram de conhecimentos pré-existentes ou se foram desenvolvidos ao longo do tempo. Estudos recentes, usando tecnologias modernas, revelaram novas câmaras dentro da Grande Pirâmide, desconhecidas até então. Essas descobertas sugerem um planejamento complexo, mais do que apenas uma construção, mas um símbolo de crenças. Um dos mistérios é como os blocos foram perfeitamente afinados com ajustes milimétricos. Ainda existem teorias que sugerem a ajuda de civilizações perdidas ou até mesmo seres extraterrestres. No entanto, a maioria das evidências reforça a ideia de um esforço humano monumental e habilidades avançadas. Essas habilidades eram fundamentadas em séculos de conhecimento sobre engenharia, astronomia e espiritualidade. Ao refletirmos sobre essas conquistas, devemos considerar o impacto que elas tiveram nas civilizações posteriores. A construção das pirâmides transcendeu a arquitetura, tornando-se um símbolo de perdurabilidade da cultura egípcia. Uma nova expedição egípcia revela mais do que as pirâmides escondem. Os arqueólogos analisam o interior, buscando entender sua verdadeira função. Ao estudar os compartimentos, descobrem uma câmara secreta. Esse achado sugere que as pirâmides eram mais que tumbas, eram centros de conhecimento. Historiadores debatem se esses compartimentos estavam ligados a rituais ou à preservação de saberes. Isso adiciona complexidade ao entendimento das pirâmides. Essas descobertas desafiam a visão tradicional das pirâmides. Poderiam ser bibliotecas ou escolas de formação? A história ainda não diz tudo. As investigações continuam. À medida que encontramos peças do quebra-cabeça, a cultura egípcia se mostra ainda mais rica e intrigante. Tudo isso reforça a ideia de que a engenharia egípcia era superior.
Mas a pergunta persiste: que outros segredos ainda estão sob as areias?